jubi fazer missão, quando jubi pregar evangelho, soma um fardo, soma um peso, mas não fácil, soma um privilégio, soma uma oportunidade. Nunca muito consigo bem coisas de papel, mas catandera, hora que falar com uma, é misto um coisa. Se a família está fazendo de tudo para poder dar-lhe, para ver qualquer coisa, é por se matança dentro de família. Eles estão servindo Deus com alegria. A nós, povo de Deus, a nós é muito mais do que catandera, para ver a nós não comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo. A nós não salvado, não resgatado, para um Deus que morreu lá antes de morto, Ele vive para sempre. Que manda, não deve abraçar essa oportunidade, somos um privilégio para poder falar de amor de Deus. Que não orgulho falar de Cristo, para ver Cristo e caminho e verdade que pode salvar a sociedade corrupta. Ora, que não fala de sociedade, não fala só de Brasil, mas não fala do mundo inteiro. Então, amigo, não tem essa responsabilidade. Nós temos de ver para poder falar de amor de Deus. Ora que amigo, não analisar mais esse versículo 3. Não can olhar como não diz fazer sua missão com amor. Não can olhar como não diz fazer sua missão com fé, mas também ensinando como não diz fazer missão com coragem. Expressão de esbajuracinho e expressão de coragem. Vamos falar vos primeiro como escravo naquele tempo e só fala assim, Senhor. Quem que era esbajuracinho? Não podia falar assim, mas quando está falando uma expressão, um Zé ninguém. Um ninguém na sociedade, um escravo que tem liberdade para fascinar. O único coisa é obedecer regra desse Senhor. Mas, e ganha coragem para poder falar de amor de Deus. Manga de bias, ora que não é chamado para servir Deus, não passa momentos difíceis, não passa momentos de dificuldade, mas a palavra de Deus falando no 2 Timóteo, como Deus lhe dá no espírito de cobardia, mas sim lhe dá no espírito de ousadia, para não por enfrentar todo obstáculo que está no diante. Que Deus que chamando, e cuidando para não ser o seu filho, que Deus que chamando para não ser o pastor evangelista missionária, e que o mesmo Deus que não está conosco na todo lugar que não vai. Esbajuracinho tem essa coragem. E por isso fala quem caminha cedo. A mim quem para falar de Deus. Não ter apagão, não ter que tá adora um Deus falso. A mim quem? Mas e ganha coragem para poder falar desse Deus. Então, amigo bom, não tem essa coragem. Para ver que o Deus que chamando, Ele não está conosco todo dia, até no fim de tempo. Suma que fala para os discípulos, na Mateus 28. Nós está com vós todo dia, até na cabantada de tempo. Que não para não subir para dificuldade, que não para não subir para desafio, mas não de fixa no údio na cruz de Cristo. Ora que não para subir para desafio, não nascer derrotado, não arriba atrás. E suma que Pedro tinha saído no barco para poder dar encontro com Jesus e fixa-se údio na Jesus. Mas depois que o marão lanta, ele para se údio na marão na dificuldade e com o sanamburguja. Manga de bias. Ora que não tira no údio na Cristo, não arriba atrás. Não nascer derrotado. Mas ora que não fixa no údio na cruz de Cristo, não nascer muito mais que vencedor. Para ver Cristo está no lado. Deus e fala a Josué, ou a Moisés e morre. E fala, cedo forte para ter coragem. Cedo forte para ter coragem. Essa mesma palavra, não cedo, para mim que é para amanhã é tarde. Não cedo forte não ter coragem. Para ver que o Deus que salvando de cativeirasco na corrente de Satanás. E que o mesmo Deus que nós está conosco, todo dia até na cabantada de tempo. Não deixa não ser usado para Deus. Não deixa não ser um instrumento de Deus. Não deixa para Deus ir usando de forma que miste. E tem mangas e dentes. Eles não têm liberdade para poder falar do amor de Jesus ali no Brasil. Isso é na Guiné-Bissau. Mas se tem manga deles que tem essa oportunidade que não tem. Mas mesmo com o desafio é ter coragem para poder falar do amor de Deus para o mundo. Um dia, para mim, que vou não ser o salvo, alguém ganha coragem para poder apresentar no amor de Deus. Então, a mim que vou também, essa não é responsabilidade para não poder levar amor de Deus para o mundo. E tem uma música de um músico, um cara lembra esse nome que fala, salvo, sentado, satisfeito.
E tem crentes e trizes. Deus se salvando já. Não esteja salvo, não ser liberto. Então, não tem importa que gente lá fora. Não. Não recebi de graça. Não deve levar também de graça. Palavra de Deus chega para nós de graça. Não deve levar também de graça para aqueles que conhecem Deus. Que não discute como? No primeiro campo missionário, e na família, e na casa, a nós os primeiros pastores, missionários de nosso filho. Não ensina meninos caminho que deveria. Para poder ser o bênção dentro de casa. Para poder ser o bênção dentro de igreja. Para poder ser o bênção na sociedade que conhece Deus. E não fala para minhas colegas, meninos, talvez não dormem. Manga de bias na escola. Não colega está fazendo as coisas que está direito. Mas manga de bias não está me vinga eles. Não está bem para poder guerrear, para poder bater, para poder fazer as coisas que é fazendo. Mas não tive só história de bajudacinho. Bíblia que conta no canto ano que tem. Mas é falando como e um bajudacinho e um menino. E tem todo motivo para poder ter rancor, raiva para tornar mal para mal. Mas no lugar de raiva que rancor, e colocar amor, e falar de si Deus. A nós também, somos meninos que nasceram na escola, não precisa de falar de amor de Deus para nossos colegas. Não precisa de falar eles como Jesus e ama eles. Jesus me salva eles, e Jesus importa com eles. Talvez eu poderia falar com um bom menino, eu poderia falar de amor de Jesus. Eu poderia falar assim, aquilo que eu aprendi na escola dominical, que eu aprendi que eu papéis na casa. Pabés bajudacinho certamente ia aprender que se pape. E falar de amor de Deus num lugar longe. A botambi pode falar de amor de Deus para o colega, para o amigo, para a amiga na escola. Para nós e povo de Deus. A nós não cuido para Deus. Então não precisa de falar também de amor de Deus para aqueles que conhecem Deus. Ora, quando eu continuo a ler, ou meditar, ou analisar a expressão de bajudacinho, não can olhar como não deve falar de Jesus só com amor, com fé, com coragem. Mas também, e não mostraram como? Não deve fazer missão, não deve falar de amor de Jesus, ou não deve evangelizar, aproveita cada oportunidade que não tem. Ex-bajudacinho, sendo escrava na casa de ex-homem, rico, poderoso, e aproveita que a oportunidade de doença desse Senhor, e apresentar-se a Deus. Jesus podia falar como? E bom fazer obra daquilo que mandam, enquanto o dia, para a noite na bem, não decana poder fazer nada. Jesus, na verdade, naquele momento, estava na referência morto. Ora que aprendi de morrer, que hora e cana tem maneira de fazer nada. E cana tem maneira de anunciar. E falei, e bom, para fazer obra daquilo que mandei enquanto dia. E bom, enquanto nós está de vida, enquanto não tem oportunidade, enquanto nós ser jovem, enquanto nós ser criança, na qualquer lugar que nós está, na escola, na casa, no lugar de trabalho, e bom para não aproveitar a oportunidade para não falar de nós Deus. Manga de bias. Amigo, não sinta mangas e tempos, não discute cenas e novelas. Amigo, manga de bias, não discute coisas de jogo, talvez com gente que nunca não conhece. Não contra só na trem, na Uber, não consegue falar de jogo, tudo bem. Não quero falar como é errado. E de mesma maneira também, que não podia aproveitar a oportunidade para não falar de amor de Jesus para aqueles que conhecem Deus. Então, ex-bajudacinho, e aproveitei essa oportunidade de doença, disse Senhor, e falei, tá bom, para minha mestre vai para Samaria, para ver, e tem profeta que pode curar assim pincho. E sim também, que não pude falar com uma, e tá bom, vou conhecer Jesus Cristo, e me te salvou, e tá bom, para entregar a vida para Jesus, para ver ele único alguém que pode curar, que é o médico que pode curar, que cedo pecado. Mamanga de bias, não passa tempo. Na fala de novela, na fala de filme, de fala de jogo. Suma que não fala, nunca fala como isso é errado. Mas assim, de mesma maneira que não está aproveitando essa oportunidade, para que gente mangas e bias que não conhece. Através de jogo, novela, filme. E assim também que não podia aproveitar a oportunidade para poder falar de amor de Jesus. Assim também que não podia aproveitar a oportunidade para não poder evangelizar. A nós, para nós que ser jovem, e não chega momento, talvez é energia que não tem, é força que não tem, não cana poder ter mais. Se não jubi para não amar, se cana chama voz de beijo, mas sem idade,
que está fazendo eles na juventude? Certamente a Deus é capaz de fazer. Então é desafio para nós jovens, somos jovens convertidos em Cristo Jesus. Não aproveita no tempo para falar de amor de Deus. Não aproveita no tempo na servir Deus. Ou que não aproveita no tempo na servir Deus, porque não tem nada de perder. Mas sim, não recebe bênção de Deus na boa vida. Manga de bias, não está tendo, é desafio, não